O oriental tem na sua tradição a meditação. Desde cedo as crianças têm pausas nas escolas em muitos países, tem a prática da interiorização. Não estou dizendo que seja melhor nem pior, estou apenas mostrando culturas diferentes. Nós não temos isso. Aprendemos a rezar. 50 Pai Nossos, 200 Ave Marias, 100 Creio em Deus Pai, 200 preces de Cáritas, repetindo. Nossa, fulano de sapato novo. Corta o cabelo. Então, repetimos numa ladainha, quando aprendemos na doutrina espírita, que não é o número nem a quantidade de palavras, nem a qualidade das palavras. Voltando a Jesus, quando quiseres orar, fecha as portas e janelas da sua casa e ora em silêncio e em segredo no cômodo mais secreto. E Deus, que tudo sabe e tudo vê, proverá, de acordo com a necessidade e com o merecimento. E tem gente que sai fechando as portas e janelas. Não tomaram conta que a casa do Espírito é o corpo. Então é fazer silêncio. Na língua romani, nós somos descendentes de Calderache, tem duas palavras. Caluda. Caluda é cala a boca. Calu é silêncio mental, recolhimento. A doutrina espírita vem nos oferecer a oportunidade da viagem interna. Allan Kardec vai colocar em O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu, Inferno e a Gênese, coisas que a humanidade do planeta Terra sabe, há séculos, há milênios, mas que era revelada. Revelada, o que é? Tirar o véu. Somente para os iniciados. Havia necessidade de raspar a cabeça, havia necessidade de se recolher intramuros de templos, passar por iniciações, fazer juramentos, fazer votos, para ter acesso a um percentual pequenino daquilo que Kardec nos oferece. E nós vamos ver que Allan Kardec continua sendo o grande desconhecido da doutrina espírita. Aí já não é por medo, é por comodismo nosso. Você já leu Kardec? Está no meu tablet. Você já leu Kardec? Está no meu Android, está no celular. Você já leu? Está em tudo no meu computador. O dia que você desencarnar, vamos ter que colocar o equipamento como travesseiro, para que você possa acordar no além e acessar o banco de dados daquilo que não acessamos na Terra. Na FEAC temos 34 grupos de estudos. O Espírito da Verdade vai dizer a Kardec: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. O amor vai gerar asa da caridade, a asa da amorosidade. E o conhecimento vai gerar asa do avanço moral. E ele vai perguntar no Livro dos Espíritos: o que o homem mergulha primeiro? Em que o homem mergulha primeiro? No avanço moral ou no avanço intelectual? E os Espíritos respondem: primeiro o homem avança no caminho intelectual. Primeiro nós tomamos consciência da paciência. E começamos a falar na paciência. E de tanto falar na paciência, a paciência vai entrando poros adentro do nosso corpo, do nosso psique. E a gente começa a ver a necessidade, a importância da paciência. Primeiro nós falamos no perdão. E de tanto falar no perdão, passando receita para os outros, nós começamos a ver que o perdão realmente tem um efeito terapêutico extraordinário. Hermínio Miranda vai dizer que perdoar é demonstrar inteligência. Depois de tanto falar, não numa encarnação apenas, mas em várias encarnações, nós começamos a nos dulcificar. Irmã Clarissa, um dos espíritos benfeitores da nossa casa, fala com os homens da FEAC: vocês precisam dulcificar-se. Já teve gente querendo comprar um pacote de açúcar de 5 quilos, colocar na banheira de hidromassagem para ver se fica mais doce. Não é adocicar. Adocica, meu amor, não é isso não. É dulcificar. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo extraordinário, que eu acredito que qualquer um de nós pode se beneficiar do seu conteúdo. É o capítulo número 5. Bem-aventurados os aflitos. Quem aqui gosta de ficar aflito?
Acredito que podendo escolher ninguém. Mas todos nós passamos por momentos, por períodos de aflição. Vocês já viram um gráfico de empresa, como é que é? É aquele sobe e desce, que nem eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então nós temos os nossos períodos de altos e baixos. Temos os nossos momentos de euforia, de entusiasmo, e temos os nossos momentos de crise. Emmanuel vai dizer que a crise é que define o futuro. Viver um momento de crise, diz ele, é um desafio para cada um de nós. Mas é a crise que define o futuro. É a crise que vai nos ajudar muitas vezes a acelerar a nossa evolução. Olha a crise de uma guerra. É algo devastador. Mas são nos períodos de guerra que avançam a parte dos medicamentos. A parte da Primeira Guerra Mundial foi em cima da mecânica, a Segunda Guerra Mundial foi em cima da eletrônica, o sonar, as bombas de Von Braun, para serem lançadas do continente para atingir Londres. É no período da guerra que há um aceleramento muito grande no aspecto da evolução, em alguns sentidos. Olha só o que Kardec coloca no capítulo Bem-aventurados aflitos. Justiça das aflições. O quê? Tem justiça nas aflições? Tem. Há um porquê de nós estarmos enfrentando momentos de desafios, momentos de dificuldade. Não é porque Deus não tem nada que fazer, diz assim, vou testar o Camil. Tchum, joga um dardo de aflição lá no Camil. Vou testar o Robson. Tuf, manda uma seta de aflição para o Robson. Não. Avançando, causas atuais das aflições. O que nós temos feito que está desencadeando a aflição nessa encarnação? Mas temos em contrapartida causas anteriores das aflições. Anteriores a quê? A outra vida que eu tive. Não, a outra vivência. Ninguém teve outra vida. Na outra vida eu morei no Egito. Na outra vida eu morei na Índia. Na outra vida eu morei em Nova York. Na outra vivência. A doutora Júlia Pietro Pérez trouxe ao Brasil o criador da terapia de vidas passadas. Nos Estados Unidos o título é esse. Aqui no Brasil ela espiritizou e colocou terapia de vivências passadas. Porque conforme está em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida, não é vidas, vida, e vida em abundância. Avançando, esquecimento do passado. Falcone, como é que eu vou pagar, entre aspas, por uma coisa que eu fiz e que eu não lembro? Esquece de pagar a conta de luz, esquece de pagar a conta de água, você vai saber logo, não é isso? Esquece de pagar a prestação da casa própria, e você vai ver lá alguém tomando providências. E quando mais jovem, no princípio de estudar o Espiritismo, eu ficava pensando na época quanta gente tinha, quantos espíritas tinham que estar atrás da gente, anotando o que a gente fazia. Depois que começou a televisão a se tornar mais ostensiva, eu vi aqueles homens carregando aquelas filmadoras enormes, cameraman, achei lindo o termo. Tem espírito cameraman vigiando a gente o dia inteiro. Até que Mateus Fraga, ainda encarnado, me disse: meu filho, acorda, os escribas estão aqui dentro, o cameraman é a própria consciência. E aí a gente vai tomando consciência. Esquecimento do passado, eu não lembro, mas está na minha ficha moral, nos escaninhos, não da minha alma, mas de eu alma, porque eu sou um espírito ou uma alma vivendo uma experiência biológica, e não um corpo amontoado de células vivendo uma experiência. Então tem muita gente que fala, porque meu espírito está fraco, minha alma está assim, está assada, está cozida. Não existe minha alma. Eu posso falar meu corpo, posso falar meu óculos, mas minha alma, meu espírito, a gente entende o que a pessoa está querendo dizer, mas dá alguma situação. Aí vem lá, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, as instruções dos espíritos vai tratar de bem e mal sofrer, o mal e o remédio, nós falamos há cerca de um mês sobre este tema aqui, mortes prematuras, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, que gerou o título do nosso livro. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, que nós vamos mexer nela mais hoje, provas voluntárias, o verdadeiro silício, dever-se-á por termo
as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos de outrem. Então nós temos que pensar nisso.